Boa noite, irmãos, irmãs, preciosos do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecido mesmo a Deus do coração por mais uma vez estar aqui junto convosco para cear desta palavra preciosa, dessa palavra poderosa. Quem tem o imenso prazer vos cumprimentar é esse irmão em Cristo, pastor Roberto Santos. Sou aqui da cidade de Alves Machado, São Paulo, e nós sempre temos nossas reuniões situada aqui na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui ao Alves Machado, né? As reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos, né? E hoje, sendo domingo, estamos fazendo aqui do escritório. Estávamos de viagem, agradeço a Deus, agradeço a todos que estiveram orando por minha viagem, né? Por nossa, fui com meu irmão também. Nós fomos na quarta-feira à noite e chegamos hoje pela manhã. E aqui estamos mais uma vez na batalha, lutando, semeando as novas, compartilhando das bênçãos do Senhor com todos vós e meditando juntamente, né? Que coisa boa quando nós paramos e assentamos diante da mesa do Senhor, onde está exposta todos os alimentos para a nossa vida espiritual. Então nós estamos felizes e agradecidos. Também que Deus abençoe a todos quanto oraram pela nossa viagem, né? Até aqui, podemos dizer, beleza, ou seja, até aqui nos abençoa o Senhor. Se você deseja entrar em contato conosco, meu telefone de contato é 18 997417258, tanto da ligação normal como do WhatsApp, 997417258. Sempre vou te atender com um imenso prazer e carinho. Estamos aqui com o propósito de ajudar o povo de Deus a ver o que Deus está fazendo nesta hora, né? Que coisa maravilhosa. Meus amados irmãos, eu não vou demorar muito, né? Mas eu creio que temos algumas leituras pela frente e cremos que vai ser de bênção, creio, para os nossos corações. Eu tenho uma escritura aqui hoje que nós vamos ler apenas 2 versículos de Evangelho segundo São João, é o capítulo de número 1. O versículo é o de número 1 e o verso 14, tá bom? São João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. E para isso, estudando hoje a mensagem de Umbanda, no brano.org, algo que eu quero meditar com os irmãos, titulado assim o tema de hoje: A Palavra se fez carne. Amém? Então o tema de hoje é A Palavra se fez carne, tá bom? Deus abençoe. Enquanto você buscar a tua Bíblia, nós vamos ouvir mais uma faixa musical. Amém, amém. Aleluia. É tempo das águias de Deus se renovar, se ajuntar, pra voar um voo mais alto, flutuar no amor de Deus, navegar.
Amém. Graças a Deus, né? Vamos entendendo isso, que a hora da igreja, a noiva de Cristo, as águias de Deus voltarão lá. Você sabe que nós apenas somos passageiros, peregrinos aqui, e nós temos um lugar de partida, e nós temos também um lugar de chegada. E nós precisamos sempre saber dessas coisas, né? E a noiva de Cristo, a águia de Cristo, ela só come alimento fresco, ela não come nada de ontem, não come nada podre, graças a Deus, né? Tanto é que Deus comparou seus profetas como águias e seus filhos como águia. Né? A Bíblia diz, onde estiver o corpo, que seja a palavra fresca, palavra pura, ali se juntarão as águias. Amém? Que coisa maravilhosa, isso alegra em nossos corações, sabendo que Deus sempre dá para nós alimento fresco, né? Mas, meus amados, vamos aqui então para a Escritura, Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, também o verso número 14, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos ler de novo para ficar bem marcado, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ler também de novo o verso 14, para ficar bem firme, né? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graças a Deus. Amado Deus, precioso e eterno Pai, peço que o Senhor abençoe essas palavras em nossos corações, que possamos dar conta e enxergar essas coisas pela fé, que Tu és mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o Senhor e o Pai é um. E no princípio era esta palavra, criadora, geradora, e mais tarde ela se tornou o próprio Jesus Cristo. Ó Deus vindo, morrendo por nós, em nosso lugar, comprando, ó Deus, tudo aquilo que estava carregado sobre nós. E o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E aquele castigo que nos trazia paz, ó Deus, o Senhor tomou sobre si, por suas pisaduras, suas ações, sofrimentos, nós todos, sem exceção, fomos sarados. E basta nós agora ver isso pela fé e aceitar isto, Senhor, de bom grado, e saber que realmente estamos nos tornando a ser um também com Tua palavra, através do verdadeiro batismo do Espírito Santo, o qual une a igreja, unja em uma só fé, em uma só vocação, em uma só, ó Deus, disponibilidade, em um amor divino, em uma só palavra, Senhor, em um só batismo. Aleluia! No nome de Jesus Cristo, abençoe essa pequena meditação de à noite, pois que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nossos irmãos, de cada um de nossas irmãs, enfim, de todos nós, revelar lá no fundo a Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos da audiência aí que está entrando, né, que está cooperando, está assistindo. Não só isso, mas também participando aí pela fé, né, diante da mesa do Senhor. Deus abençoe o irmão Domingos, né? Seu esposo Carlito, nós estivemos lá na casa dele esse fim de semana
e fomos muito abençoados. Deus recompensa, né? Graças a Deus. Meus amados irmãos, então nós temos um tema hoje pela frente, intitulado A Palavra se fez carne, né? Nós sabemos que é uma palavra bastante conhecida, fácil de falar, assim, as pessoas usam de cor e salteado, né? Mas nós temos que entender a profundidade que isso é para nós, né? O que realmente causou isso na nossa vida. Qual é o impacto da palavra criadora ser feita carne e ter habitado entre nós, como muitos não puderam enxergar. A Bíblia diz que Jesus, quando estava aqui na terra, veio para os seus, e os seus não o receberam, quer dizer, não reconheceu quem ele era, né? Mas tantos quantos reconheceu quem ele era, tiveram que ser abençoados, né? Graças a Deus. Mas sabemos que lá no princípio, irmãos, Deus, como sendo a palavra Elohim, o Deus existente em si mesmo, né? E não teve princípio de dias, nem tampouco tem fim de vida. Você sabia que Jesus não teve fim de vida e nem não terá? Você sabia que na parte espiritual Jesus, né, que é Deus, Deus é Jesus. Só que Jesus foi chamado a carne, vindo através de Maria. Que esse que foi feito carne. E lá no princípio é a palavra criadora, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o qual diz que haja. Lá em Gênesis você vê, haja isso, haja luz e houve luz. Haja separação da terra, das águas e das terras, né? E chamou juntamente das águas mares e a terra chamou, a porção seca chamou terra. Haja isso e haja aquilo. A palavra criadora, Deus falando a sua palavra. Aí os trinitarianos, as pessoas que não entendem sobre isso, diz que tinha Deus ali, por isso que eles batizam usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus não só. Deus tem três ofícios, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Mas Deus é só um. Ele diz, eu e o Pai somos um. Porque Deus, como sendo Espírito, Ele não poderia, por circunstância alguma, vir e morrer cravado, pregado numa cruz. E não poderia também alguém colocar uma coroa sobre o Espírito. Um Espírito não poderia morrer, porque ele é Espírito, né? Então o que ele fez? Ele veio na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus desceu, fez sombra sobre Maria e Deus gerou a Jesus. Não foi José, não foi Maria que gerou Jesus. Deus gerou a Jesus. Até a célula sanguínea de Maria foi mudada. Não teve partidarismo humano. Amém? E nós precisamos entender que Deus criou o seu próprio corpo para morrer em sacrifício por nós na cruz, lá no Calvário. E aí alcançamos vida eterna, né? Então no princípio era o verbo é palavra. A palavra criadora. Quando eles façamos o homem, Gênesis 1:27, a nossa imagem e semelhança, e quem estava ali? Alguém falava, estava Deus, Jesus, estava o Pai ali, estava o Filho, o Espírito Santo, falava aquela coisa toda, né? Mas o Pai, que criou a si mesmo, ditando a sua palavra criadora. Então e a palavra haja e ouve. Amém? Surja isso, surja aquilo aconteceu. E Deus fez isso de uma maneira tão complexa que até hoje as pessoas não conseguem entender isso. Até hoje eles batem a cabeça, ficam com a Trindade e tantas coisas, mas divide Deus em três. Mas nós não encontramos lugar na Bíblia alguma onde se divide Jesus em três. Alguém fala, mas em Mateus 28:19, quando Jesus diz assim, ide e ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pediu para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós precisamos saber qual é o nome do Pai, o do Filho e do Espírito Santo. Porque não pediu para repetir os títulos, ou o nome dos títulos, a função de títulos, mas ele pediu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos foram lá para o Pentecoste, né? Eu creio que aqueles irmãos que viram a sessão de Jesus, por volta de quase 500 irmãos, desceram até Pentecoste. Jesus havia de ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram para lá. Veja só, mas no correr do tempo, os dias, a maioria foram embora, ficou uns 120 lá. E Deus se deu-se a conhecer
Deus se revelou a esses 120. E eles puderam, então, Pedro, propriamente, deu um discurso meio curto lá e a pregação de Pedro compungiu quase 3.000 almas. Então eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós se batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Eles: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos entender, vocês ouvintes que nos ouvem, você que é de outras denominações, outra igreja, você precisa entender essas coisas. Nós não temos que comer um alimento que foi do passado. Nós não temos que comer teorias. Nós não temos que colocar goela abaixo que as pessoas nos dão, quando temos a palavra de Deus viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, corta até a divisão da alma e do espírito, e discerne até mesmo as intenções do coração. E ele sabe o que você está pensando agora. Deus, ele é justo e eficaz. Aleluia, né? Que coisa maravilhosa, né? Então a palavra dele é que permanece. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Creio que a Isaías 55 diz que a palavra que eu proferi não voltará para mim vazia, mas terá um propósito para que a enviei. Essa palavra vai encontrar alguns irmãos, algumas irmãs desprezados pelo mundo, mas realmente são pessoas que creem no assim diz o Senhor. Não assim diz o homem, não assim diz uma igreja, um dogma, um credo. Veja, irmão, um apanhado, um ajuntamento, de um agrupamento que alguém possa, por bem, estar intencionado em tentar impor sobre as pessoas. Não, Deus está tratando direto no coração do eleito, através da revelação da sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Simplesmente isso. Olha aqui que o profeta dizer que cada palavra na Bíblia são os pensamentos de Deus, na forma de semente, que ser recebida dentro do ser humano. Tem que receber. Não tem que estar preocupado com o tanto que nós conheçamos de Deus, o tanto que você lê de Deus, o tanto que você ouviu alguém falar ou pregar de Deus, sobre a sã doutrina, sobre a palavra, sobre o profeta, sobre o apostolado. Em cada palavra da Bíblia são os pensamentos de Deus em forma de semente, que se recebida dentro do ser humano, é falada pelo mesmo pensamento que materializou a Bíblia. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Faz a palavra falada tudo acontecer. Estão vendo o que quero dizer? Quão poderosa a igreja poderia ser. Dificilmente, quando uma pessoa lê a Escritura, consegue ficar com o que ela diz. Eles até trocam, porque eles querem realmente fazer conforme os seus bel prazeres. Com razão, Jesus mesmo diz assim, voz e validade que Deus está fazendo por causa das tradições. A tradição, ela destrói o homem. A tradição, ela leva o homem à perdição. Mas a revelação, a visão correta da palavra dentro de um vínculo de Deus, ela nos coloca na glória eterna. Ela nos coloca, irmãos, num posicionamento tão maravilhoso e que tem às vezes que até custar um preço. Você vai ser rejeitado, você vai ser abandonado, você vai virar motivo de chacota para muitos aí fora, porque você não será uma pessoa popular como eles. Eles estão dizendo que tudo se modernizou. Hoje a modernização vem através, eles estão modernizando a pregação, cânticos, tantas coisas mais, dizendo que Deus modernizou. Quando Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, Hebreus 3:8. É o que nós precisamos ver essas coisas. Deus não vai tolerar tais coisas. Então veja aqui, quando se aceita dentro do coração eleito, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Agora, veja seus pensamentos, se ele torna a expressão, como Deus diz, haja, veja só aqui, haja um mundo, antes que eu pudesse ser a palavra, veja, teve de ser um pensamento, qualquer coisa, antes de Deus falar o verbo,
expressar esse pensamento, esse verbo. Primeiro tem que ser o pensamento. Depois ele falou, tornou um fato concreto, aquilo houve da maneira que a voz tinha dito. Mas isso estava nos pensamentos de Deus. Amém? Mas era a expressão divina de Deus. É por isso que muitos não entendem, né? Porque Deus está tratando agora e chamando o povo de Atos 2, Atos 15, 14, o povo diante dos gentios para o seu nome. É porque você estava nos pensamentos de Deus. Apenas a fita magnética foi desenrolando e cada um foi predestinado para esta hora que estamos vivendo. Justamente aqui nesta hora é que Deus quer brilhar através do seu povo, fazendo-os tornar um com Jesus. Na oração do sacerdotal, em São João capítulo 17, Jesus diz, para que todos sejam como tu, ó Pai, ou és em mim e eu em ti, para eu crer que tu me enviaste a mim e os tens amados. E eu dei-lhes a ele a glória que a mim me deste. Então ele e o Pai eram um, amém? Em palavras, em obras e gestos. E a noiva e a palavra será Jesus. Jesus se manifestará através do seu poder em seus filhos. Aleluia, que honra, que maravilha, que bênção saber dessas coisas. Nós seremos a própria palavra, o próprio Jesus diz assim, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Que coisa maravilhosa, né? Então Deus fez tudo isso, o seu pensamento primeiro, então expressou, falou, o pensamento expressado tornou-se material. Estão vendo o que quero dizer? Agora, se aquele mesmo Espírito que diz, haja luz e houve luz, que ele disse, haja árvores e houve árvores, e se aquela mesma mente que estava em Cristo estivesse em você, estivesse em mim, aleluia, quando mais poderia dizer, não haja câncer, aleluia, que as pessoas são doentes aí, pegue isso, firme-se nisso, não mais haja câncer, você pode pegar e colocar, não mais haja dor na coluna, dor na perna, nas costas, aleluia. Quando isso estiver em nós, se vós estiver em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Amém? Isto é assim, diz a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Agora, não haja câncer, ele desapareceria. Abramos os olhos dos cegos, e assim seria, estão vendo? Isto é seu pensamento. Jesus disse em verdade, aí está a essência, amém? Mas espere aí, ele disse, tenha fé em Deus, porque em verdade vos digo, se disserdes a este monte, mova-te daqui para lá, não duvidando em vossos corações, isso deveria e tem que acontecer. Aí o profeta fala assim, que nós temos uma pequena fé, né? A Bíblia diz, se tivermos fé como um grão de mostarda, veja só, diria esse monte, mas por que grão de mostarda? Vocês já pararam para observar? Que é uma planta, uma semente minúscula, é a única semente que eles não conseguiram fazer a tal da hibridização, não se hibridiza. Então se tiver uma fé genuína, né? Como um grão, pode ser pequenina a tua fé, mas se ela estiver em Cristo, todas as coisas cooperando e operando no seu devido lugar, aquilo funciona. O profeta disse, você pode dizer a esse monte de enfermidade, seja o que for, sai daqui para lá. O profeta disse, talvez você diga ao monte, você não vê aquela montanha de terra aí, grande, saindo de um lado para o outro, você não consegue ver isso, mas o profeta disse, fagulhas de terra saindo para lá. Aleluia! Os demônios têm que sair, a enfermidade tem que sair, a noiva tem que estar liberta nesse tempo que estamos vivendo, de tudo quanto há coisa que é de errado aí. E tem muitas delas que vêm por personificação, quase se parecendo como Deus, para tentar ludibriar, tentar desviar a semente humana, fazer com que ela descreia do seu Deus, descreia do seu chamado, do seu posicionamento. Mas graças a Deus, porque o Espírito Santo que foi enviado a nosso favor, ele cuida de nós. Aleluia, ele nos restaura,
Ele nos dá condições para crer em todas as promessas de Deus. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que é de Deus é para os seus filhos. Nós não temos que ser parelha para o inimigo, diz o profeta de Deus dessa era. Nós temos que levantar a cabeça. Aleluia. A Bíblia diz que os fracos têm que forjar em foice das vossas espadas, das vossas lanças, né? E diga assim, o fraco, eu sou forte. É hora de Deus montar, Ele está fazendo isso, uma igreja perfeita na visão dEle. Aleluia, uma igreja que não está contaminada, uma igreja, mesmo que às vezes não entende muita coisa, mas ela sabe crer que o que Deus enviou é o socorro para nós, bem presente na angústia. Aleluia, né? Que coisa maravilhosa. Então tente fé em Deus, porque em verdade vos digo, sede certos a este monte, mova-te. Aleluia, se levante e lance-te ao mar. Aleluia, não duvidar em vossos corações, mas credes que se fará o que disserdes, tereis qualquer coisa que disserdes. Qualquer coisa que disserdes, não deixe o pecado te dominar, irmão. Não deixe o pecado te dominar, irmã. Moço, moça, vigie esta hora que estamos vivendo. Creia, confie, coloque os seus caminhos nas mãos de Deus. Creia nessa palavra, creia nessa mensagem. Você pode duvidar de qualquer coisa, nunca duvide que Deus é capaz de fazer. Aleluias, graça, graça, né? Que coisa maravilhosa. Está certo? Vós tereis, não eu, vós tereis. Aleluia, glória a Deus, né? Que poder foi dado à igreja, que agora você pode expressá-lo por concepção mental, mas e se tornar uma verdadeira revelação de Deus. Agora, de modo que você veja isso antes de acontecer, e o expressa em forma de palavra. Agora depende de que maneira você expressa isso. Se você ouve a palavra de Deus e duvida de Deus, Deus não vai poder fazer nada por você. Há pessoas que sempre vêm ouvindo, e nunca chega o conhecimento, nunca chega a verdade de Deus, nunca toma a decisão de Deus. Como que quer ser abençoado? Deus quer que nós corramos debaixo das tuas mãos, dependamos de Deus. A Bíblia diz, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Sujeitai a Deus e resista ao diabo, e Ele vai fugir de vós. Sujeite a Deus primeiro, faça tudo para Ele primeiro, coloque Ele no centro dos seus pensamentos, o centro da sua vida, a razão de você viver, ponha tudo nas mãos dEle. Faça tudo para não desagradá-lo. E você terá prazer em Deus, né? Mas, veja que coisa maravilhosa. O profeta diz aqui, olha, agora vós tereis, não eu, vós tereis. Olha aqui, mas se tornar uma verdadeira revelação de Deus. De modo que você veja isso antes de acontecer. E o expressa em forma de palavra. Ô gente, irmão, vocês sabem uma coisa? Muitas vezes nós temos tanta ousadia para falar coisas ruins, noticiários ruins, coisas podres, coisas que não edificam, coisas que só, às vezes só agradece, só agrada a carne, os olhos, e aquilo que nós tanto precisamos falar, não falamos, que é a palavra de Deus. Nós precisamos expressar isso, nós precisamos criar em volta de nós uma doce atmosfera das coisas de Deus, tá? Não é só quando você está na igreja, não é só quando está no companheirismo, não é só quando está no encontro. Todo tempo sejam alvos os vossos vestidos e os faça aproximar de vós e sobre vós o Espírito de Deus. Aí então passaremos a ser geradores de atmosfera. A atmosfera divina de Deus estará conosco ao nosso lado. Ah, que maravilha, né? Graças a Deus. Mas vamos aqui mais um pouco. Então, você tem que expressar isso, né? De modo que você veja isso antes de acontecer e o expressa em forma de palavra. Essa palavra se firma e se torna material. Um pensamento expresso, aleluia, é uma obra consumada. Quando você pensa e fala, aquilo concretiza, mostrando que aquilo estava escondido em vós.
É por isso que nós precisamos falar a palavra de Deus. Inclusive, amado, o diabo precisa ouvir sua voz. Amém? Enquanto você está pensando, expulsando o diabo do pensamento, ele não lê seu pensamento. Você precisa falar a voz. Fale a voz. Não tenha medo. Não tenha vergonha de Deus. Nós falamos tantas coisas que não der por aí, porque não vamos falar a palavra de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outra ocasião ele diz assim, o meu Deus, segundo a sua infinita graça, suprirá todas as nossas necessidades. Se ele prometeu suprir, quer dizer, abastecer, quem é Satanás para roubar isso? Quando você está na marcha, na linha do dever, que o profeta diz que o exército de Deus sempre marcha para frente. Ele não deve marchar para trás, por hipótese, por circunstância alguma. Venha o que vier, e aconteça o que acontecer, a noiva sempre vai estar marchando. Marchando para a glória. Aleluia. Pisando sobre os dados malignos de Satanás, Deus dará graça para cada um sair vitorioso. Olha aqui, estão vendo o que eu quero dizer? Agora, se aquele mesmo Espírito que disse, haja luz e houve luz, ele disse, haja árvores e houve árvores. Irmãos, olha aqui, que coisa maravilhosa. Se estiver em nós, nós vamos falar que ele vai acontecer também. Aleluia. Glória a Deus. Então, isso torna um pensamento expresso. Está vendo? Seu coração, sua mente tem que estar cheio do Espírito de Deus, até que seus pensamentos tornem os pensamentos dele. Dele quem? De Deus. Não é ficar pensando abobrinha, pensando tantas coisas, cabeça grande, lá para cá, vivendo perturbado. O que mais você vê é crente perturbado, carregado, porque eu não dizer possessos. Porque a mente dele não é a mente de Deus, deixou a mente ocupar com coisas indevidas. Cabeça grande, cheia demais. E aquilo chegou a ultrapassar as coisas que Deus deixou. Ultrapassa, né? O que o homem tenta fomentar isso, criar imaginações. Quando diz que o dia dos milagres já passaram, não tem coisa como cura divina, não tem coisa como profeta, porque profeta é falso, é o que eles falam hoje. Isso são possessão que vem sobre as pessoas. Mas quando você tem o Espírito de Deus em você, você apontuará cada palavra de Deus com amém. Não é falando com a boca, com a sua vida, que é uma obra, uma fé expressada ali. Aleluia, você expressa o que está dentro de você. Se você é de Deus, você vai fazer as coisas de Deus. Você vê qual que o mundo está expressando o que está dentro dele? Você vê que as pessoas que não têm Cristo expressam justamente o que está dentro dela. Veja que como sorrateira essa era, as pessoas que vivem nessa era, que não está sendo iluminada por Deus, estão vivendo nesta luz míope deles, uma aparência de uma luz. E vivendo, achando que estão vivendo, mas a Bíblia diz que estão mortas, cega e não sabe. Mas tem uma chance. Eles aconselham-te que de mim compre ouros provados pelo fogo e vestimenta para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e também que unja os seus olhos com colírio. Apocalipse, né? Diz lá para nós, 3:14 diante. Olha que coisa. Para que vejas, aleluia, Deus sempre tem feito isso. Deus sempre tem enviado a sua graça, a sua misericórdia, mas o povo vive cheio de razão. O povo não se humilha, o povo não se faz uma conferência com Deus, o povo não tem tempo para essas coisas. Ela correria para cima e para baixo todo dia, não tem tempo para oração, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ter um tempinho com Deus. E hoje que mais se aumentou o número da religiosidade hoje. Todo mundo hoje diz que é crente. Ela usando calça, cabelo cortado, usando pintura correntinha, diz que é crente. Muitos aí falam de Deus. Mas não esqueçam disso, ouvintes. Você que está nessa situação, chegará um dia diante de Jesus Cristo. Eu fiz isso, fiz aquilo, nunca vos conheci, afastaram de mim, praticando iniquidade. Sabia que aquilo era errado e continuava fazendo. Mas graças a Deus, que Deus nos enviou uma mensagem libertadora nessa hora. Apocalipse 10:7, trazendo para nós, tudo aquilo que foi perdido durante as eras.
Hoje estou modernizando, não, mas a mensagem está voltando ao princípio. Mas ao princípio não foi assim. Quando foi fundada a era de Éfeso, o profeta Paulo, o apóstolo Paulo, pastor e doutor da era de Éfeso, fundador da era de Éfeso, quando trouxe ali a palavra de Deus, o Espírito vindo, irmão, e foi um homem que não estava no Pentecostes, mas Deus era com o apóstolo Paulo. Aleluia! Deus tinha um programa na vida do apóstolo Paulo. Ele foi então mensageiro da era de Éfeso. Veja só, mas o povo, naquele fogo do Espírito, começou muito bem naquela era. Você sabe quando morre um mensageiro, o povo espatifa, o povo faz o que quer. Né? Sempre foi assim. Pode notar, quando Moisés demorou a vir e descer, batava os 10 mandamentos, o que aconteceu lá embaixo? O arraial estava lá na podridão, fizeram o bezerro de ouro lá, estava adorando. Falaram, Moisés não vem mais não. Vamos fazer o bezerro de ouro, vamos ter o nosso próprio Deus. É que estão fazendo hoje, estão fazendo igreja deuses. Estão observando igrejas, estão fazendo tudo que a igreja pede para fazer. Mas esquece de fazer os pensamentos de Deus que está aqui expresso nessa Bíblia Sagrada. Mas um dia terão que dar conta do que estão fazendo. Né? Esses líderes que estão por aí são líderes falsos. Que pegam a palavra de Deus, torce para suas próprias condenações. E o problema não é só para eles, eles tentam arrastar muitos aos milhares. Mas Deus, nesta hora, irmãos, tem enviado a luz do Evangelho, o Espírito Santo a nosso favor, para nos guiar em plena era terrível, em plena hora de trevas. A Bíblia diz, em Isaías 60, eis que as trevas cobriram a terra, né? E a multidão, e a escuridão, os povos, mas sobre os filhos de Deus virá esta luz que resplandeceu nas trevas durante todas as eras da igreja, tem se manifestado, tem se encandecido nesta hora, aqui e ali, chamando um para crer na palavra, chamando outro acolá, aleluia, saindo dos credos, dos dogmas, dos mandamentos, dos caprichos, e tem se escondido atrás do véu, escondido junto com a glória da Shekinah. Aleluia, graças a Deus, né? Então vamos continuando aqui, irmão. Tem um pensamento expressado, qualquer coisa como Deus poderia, né? Agora aqui está, é que seus pensamentos se tornem esse pensamento dele, amém? Aí está, quando sua mente, em sua liderança, em sua orientação, tornar-se veja bem, tornar-se um lugar direto, veja só, ou uma inspiração direta do Espírito Santo, aleluia, que está movendo no ser mortal. É o que Deus está fazendo hoje. Ó, que coisa, que tipo de pessoa devemos ser. Agora tem muitos que afirmam ser cristão por aí e andam uma vida torpe, uma vida de vergonha, dando mau exemplo, dando mau testemunho, e diz que é filho de Deus. E por que não dizer que muitos ainda colocam no decalque nos carros, né? Cristo veio, prepara-te, Cristo está vindo e tudo mais, e ele está lá de qualquer maneira com a vida errada. Para que Cristo vai vir? Senão para julgar uma pessoa dessa. Cristo virá através da sua palavra e vai julgar as nações, vai julgar todos. Não é através de seita, não é através de ajuntamentos, mas através do poder da sua palavra. Esta palavra que eu tenho pregado, ou há de julgar no outro dia, disse Jesus. Não é isso correto? Agora, que tipo de pessoa devemos ser? Será que sua cabeça é grande, conhecendo tudo sobre isso? Tudo sobre a história do Velho Testamento, do Novo Testamento? E que não é nada ruim, é bom conhecer as coisas, mas aí, a bondade, o conhecimento não vai te salvar, não. É o tanto que você, filho daquele que se está, daquele que se lê. Veja, seu próprio Espírito Santo tem de tal modo, veja bem, encarnado ou habilitado, que você não usa mais seus próprios pensamentos, não usa sua própria mente, não usa suas próprias opiniões. Quando o Espírito Santo de Deus está em você, quando a palavra revelada de Deus está em você, você é uma nova criatura. Os seus pensamentos ficam para trás, as suas atitudes, né, as suas incertezas, achando estar correto, fica para trás, porque você apregou a palavra de Deus, né? O profeta diz, mas o Espírito Santo o tem formado, aleluia,
Aleluia, né? O Espírito Santo tem formado. Olha que coisa maravilhosa, né? De tal modo que seus pensamentos e seu ser, veja bem, são o Espírito de Deus expressada. Aleluia. Se através de você, aleluia, que tipo de igreja seríamos? Que tipo de chamado de cristão seríamos? Quando nós estivermos inteiramente dentro dos pensamentos de Deus, que Ele fala através de você, que Ele age através de você, dá um bom testemunho através de você. Que tipo de gente nós deveríamos ser? Que tipo de povo deveríamos estar nessa manhã? Eu digo nessa noite, se esse tabernáculo branco, esta noite, estiver tão cheio da presença de Deus, ora, quando você nem usar a sua própria mente, nem usar seus próprios pensamentos, nem tivesse a última palavra própria, mas apenas fosse guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito, amém? E os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando o elemento humano sai e o Espírito trabalha. Você sabe por que Deus não pode trabalhar muito com o povo hoje? Porque o povo está muito cheio de si. O povo tem argumento, o povo tem razoamento, o povo memoriza as coisas e quer saber mais que Deus. Veja só o que a ciência tem feito. Ela pode fazer qualquer coisa, mas nunca vai igualar a Deus, nunca vai tomar o lugar de Deus. Deus está na sua autoridade e Ele disse que não divide nada a ninguém. E Jesus falou, me dá todo o poder na terra. Então se tem alguém chamado de ter poder por aí, está fraco, porque foi dado a Jesus. Me dado todo o poder do céu na terra. Aí o profeta diz, eis que eu sou os filhos de Deus, são os guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando o elemento humano sai, o Espírito, a palavra se faz carne, amém? Relato de imagem, aleluia. Quando a carne sai, Deus trabalha, aleluia. Jesus, quando chegou para restar Lázaro mesmo, né? Todo mundo preocupado aí, estava na pedra e diz assim, ó, Lázaro, vem para fora. Vocês sabiam por que ele teve que chamar Lázaro pelo nome? Porque se eu falasse morto, tudo que estava morto ele saía. Então falou, Lázaro, vem para fora. Por que Deus chamou pelo nome? Veja só, porque Deus te conhece. Deus sabe onde está a semente eleita. Deus sabe onde estão seus filhos. E Ele está lutando em prol dos seus filhos nessa hora do sofrimento. Amém? Graças a Deus. Então Deus preenche a lacuna. Onde você se esvazia, amém? Tem que se esvaziar. Para estar cheio de Deus, mas estar cheio de orgulho, cheio de justificativa, Deus não trabalha aí. O homem, a mulher, enfim, todo ser humano tem que ser sempre submisso e humildes a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? A seu tempo, Deus vos exalta. Deus tem um tempo de espera, para ver se realmente nós confessamos e se nós honramos a nossa confissão. Vai dar um tempo. Tem muita gente que fala as coisas, fala pelas ventas igual dos outros, não sabe nem o que está falando. E muitos falam porque outros falaram. Não, você precisa ter uma experiência na sarça. Moisés tem uma experiência, Gideão tem uma experiência, e todos tiveram experiências. É hora de experiência, não tem nada melhor do que experiência. Quando você tem experiência no natural em algo, você vai e faz, na maior facilidade. Alguém fala, como é difícil fazer isso? Para ele, mas para quem tem experiência, vai lá, coisa de minutos, faz e resolve o assunto. E fica bom. Então é isso que Deus quer que nós tenhamos também. Isso de Deus, a graça, a divina, poderosa força de Deus, né? Então seus pensamentos se tornarão a palavra, as palavras se tornarão material, aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos saber disso. Quando realmente nós podemos chegar nesse nível de fé e aprontamento, nós seremos mais do que vitoriosos. Você não pode pensar com o coração. A Bíblia diz como o homem pensa em seu coração, assim é ele. Você não pode pensar com o coração. Você não pode
pois não há nada mentalmente ali com o que pensar. Jesus não estava falando do ser físico. Ele estava falando do ser sobrenatural. Somos um ser tríplice: alma, corpo e espírito. Bem? Nós somos a alma que está em nós, somos o corpo que é a matéria em nós, e o espírito que está em nós. E quando a Bíblia diz 3 testificam na terra, né? Água, sangue e vida. Esses 3, eles concordam muito. E lá no céu são 3 que testificam: o Pai, a palavra e o Espírito. E esses 3 não concordam, não. Esses 3 são um. Ele diz assim para Filipe: aí Filipe falou: mostra-nos o Pai, se nos basta. Ele disse: estou tanto tempo convosco, Filipe, nunca me tem desconhecido. Quem me vê a mim, meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia! Deus se manifestou ou se materializou através do material que era Jesus, pois Jesus foi a cruz. Amém? Mas ele falou que estava Jesus: eu vou e voltarei para vós, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos, é saber dessas coisas. Aí o profeta diz assim, olha, mas o que é alma? A alma é a natureza do Espírito. Quando um homem se converte, não significa que... Aqui está um ensinamento bom e profundo, hein? Espero que entendam. Faz um tempo, eu estava contando alguns rapazes outro dia. Um homem sentou-se na minha varanda e disse: irmão Bruno, eu já fui negociante. Eu passei anos tentando ser salvo. Veja só, ele me contando todos os problemas, né? Diz que sua esposa foi receber o Espírito e ela não conseguia, né? Ela não conseguia receber, ele não conseguia receber o Espírito. Mas um ser humano pode ser transformado de porco a cordeiro, porque tem uma alma feita à imagem de Deus. Amém? Bem, os pensamentos deles mudaram. Algo fez isso por ele. Aleluia. Como um homem pensa em seu coração. Olha, estão vendo? Cristo, o Criador, veio a ele de forma serena e criou seu próprio Espírito. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Tirou a natureza do homem que amava dançar e o mundo e se comportar mal, e desde então ele se pôs de lado, né? Ele estava faminto por Deus. Olha que coisa maravilhosa, é Deus, e Deus estava nele todo o tempo todo. Era Deus no princípio, está vendo? Aí está, amém? Como um homem pensa, tem que se tornar um pensamento antes de poder se tornar uma palavra. Aí uma palavra expressa se materializa, né? Que coisa maravilhosa. Creio em meu coração que sou cristão, porque aceitei a Jesus Cristo, amém? E se eu não clamar, se não me mover e não fizer nada, primeiro, meu coração creio que Cristo morreu por mim em meu lugar, em meu lugar, amém? Eu creio isto como cristão, creio nisso como cristão, está bem? No meu coração, então eu expresso isso em palavra, sou cristão, aleluia, então eu começo a andar como cristão, falar como cristão, viver como cristão, ser como cristão, aí pelos meus frutos sou reconhecido pelo mundo como cristão, aleluia. Olhem, veja só que coisa, olhem, não pretendia falar tão alto, mas aí está a palavra de Deus. Jesus disse: aqui está, ó, diga-me quando eu tiver falado o suficiente. Aleluia, né? Mas bem, Jesus disse isso. Vejam no princípio, notem, vejam, um homem pensa em seu coração. Agora ouçam o que Jesus disse. Aleluia, né? Não conseguiríamos, se você apenas vigiasse por aí e vissem as religiões, veja, eu tenho de fazer isso
outro tem de fazer isto, e outro tem de fazer aquilo. Mas, irmãos, deixemos esse velho tabernáculo e veio uma vez. Vamos nos endireitar para sempre. Aleluia! É o que Deus está exigindo de cada um de nós. Deixando as coisas que para trás ficam, vamos prosseguir para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Portanto, meus amados, você que está nos ouvindo, não perca mais tempo. Examine os credos aos quais você vive, se você é denominacional. Vigia se eles se adequam, se adaptam a Deus. Se não, fuja disso o mais rápido possível e entre em Cristo. Seja batizado corretamente no nome de Jesus Cristo. Depois também você tem que cumprir o que Jesus disse para Pedro, né? Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. O ato de lavar pés, a noiva de Jesus Cristo fará. É comendo alimento fresco, não só para aqueles dias, não. Pedro falou, Senhor, mas nos meus pés da cabeça, porque nos mais tarzinhos Jesus falou, mas os pés tem que se lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façam também. Se fosse assim, então não tinha que tomar ceia só naquele dia e não tomar mais. Por que toma assim hoje em dia para lavar pés? Então tem que ter o lavar pés também. É bíblico, não é? Segundo Timóteo, creio que é capítulo 5, verso 10, que até uma viúva, para ser escrito como viúva na igreja, né? Ela tinha que, uma das qualidades dela é que se ela tivesse lavado os pés dos irmãos, uns aos outros. Ela tinha que ser uma hospedeira e tudo mais, e também lavar os pés dos outros. Essa é uma das qualificações para ser registrado, para ser cuidado ali pela igreja, depois de seus 60 anos, se ela fosse viúva. Entende? Então, tem isso. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser pregado, porque amanhã não adianta alguém falar que nunca ouviu. Então primeiro Deus te chama a juízo, ao julgamento, antes, né? Ele te põe a palavra, se você rejeitar, vai julgamento. Então primeiro se ouve, como profeta, primeiro se pensa, logo você fala, aquilo torna uma função do que se falou. Tem um cumprimento daquilo, tem uma finalidade aquela voz, e é isso que Deus está querendo. Nós acatamos também a finalidade da sua voz, quando Ele está tremendamente nessa área do nosso sexo, estão vendo? Trabalhando de uma forma toda tremenda, toda espiritual, mas as pessoas não estão dando conta. Eles se aglomeram, se levantam para criticar, se levantam para blasfemar, se levantam para dizer que é falso, é isso e aquilo. Olha, irmãos, é uma hora tardia, é uma hora que realmente possamos abrir os olhos para enxergar que o momento é tão enganoso que a Bíblia diz que, se possível fora, enganaria até aos próprios escolhidos. Se possível fora, porque Abel ofereceu sacrifício genuíno a Deus, né? Caim também adorava a Deus, ele estava fazendo aquilo, não era para o diabo, ele estava fazendo justamente pensando que Deus ia estar aqui. E tem muita gente pensando estar certo quando estão errados. Mas Deus, nessa hora, através da luz divina, vem nos colocar no verdadeiro lugar, através da sua palavra. Amém? Antes que venha um grande terrível dia do Senhor. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha um grande dia terrível do Senhor. Amém? Alguém fala, mas ele já veio, mas o grande dia terrível já passou? O que aconteceu nos dias de Elias? Que era João Batista? Não aconteceu um grande dia terrível. Então, vamos nessa hora examinar essas coisas. A Bíblia diz, né? Amós 3,7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Então, Deus, antes de trazer juízo à terra na sua totalidade máxima que está previsto, primeiro ele envia um mensageiro, preparando um povo bem disposto para sair disso, para sair dessa colocação deles aí. É isso que Deus está querendo dizer. Amém? Deus está fazendo isso nessa hora. Mas as pessoas não querem, irmãos. Incrivelmente é isso que está acontecendo. Mas graças a Deus que Deus deu seus filhos. Serão desprezados. Você pode notar que a minoria que serviu Jesus foi pouco. Né? No dia de Noé foi muito alto. Você pode notar no dia de Jesus foi pouco que estava ali. Sempre foi. Sempre será.
Por isso não é estranho se você tiver que ficar sozinho, abandonado pelos campos, rejeitado pelas multidões aí. Mas é importante, você tem que saber de uma coisa, você tem que estar certo de Deus. Deixe Ele dominar os seus pensamentos, a sua vida, e que Ele vai guiar os seus passos, tá bom? E se você não é batizado no nome de Jesus, seja batizado, seja um cristão. Se você que está caindo desviado, ajuste a sua vida. De repente Deus pode te chamar e você estiver se preparado. Irmãos, não é hora de brincar, tem gente brincando com fogo, né? Tem gente brincando com o diabo vai espetar, o diabo vai matar. Porque essa obra dele, que veio para destruir, né? Dividir, faccionar, ele veio para destroçar. Mas a obra do Espírito Santo de Deus é unificar o corpo, unificar uma igreja perfeita. E eu creio estar falando com Pepitas, que faz parte desta eleição de junho. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus prossiga falando nos vossos corações. E esse é o desejo da minha alma, da minha vida. Que o Espírito Santo ajude a todos vós, né? A estar cada dia mais servo de Cristo e confiar em suas promessas. Vamos ouvir uma mensagem musical. E eu confesso que ele conseguiu. Foram dias tão angustiantes, todos meus planos no momento sucumbi. Olhei pra mim, me vi distante de todos. Pedi ajuda, mas ninguém podia me ouvir. Eu me encontrava em momentos tão difíceis. Foi difícil, não sei como resistir. Mas são Deus que sem palavras Ele nos pode ouvir. Amém, glória a Deus. Aleluia. Tudo ia terminar. Seu braço forte segurou-me, estou aqui. E este Deus interferiu, meu inimigo se afastou. Amém. Graça, E graça. perto, sou feliz, vivo cantando, certo pra glória, louvando este Deus de amor. Eu sorria em tudo agradar a Deus, por tudo que Ele faz por mim. Amigo certo na hora mais incerta, graça infinita de um amor sem fim. Glória, glória. Peço permissão a Ti, ó grande Deus, pra Te louvar, Te exaltar com precisão. Sou tão pequeno pra louvar um Deus tão grande, nem minha vida serve como gratidão. Sou tão pequeno pra louvar um Deus tão grande, nem minha vida serve como gratidão. Mas são Deus que sem palavras Ele nos pode ouvir. Quando pensei que tudo ia terminar, seu braço forte segurou-me, estou aqui. Amém. Obrigado, Deus. Este Deus Aleluia. interferiu, Graças a Deus. meu inimigo se afastou. Hoje liberto, sou feliz, vivo cantando, certo pra glória, louvando este Deus de amor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que bênção, que alegria. Glória a Deus.
me segurou-me, estou aqui. E eis que Deus interferiu, o inimigo se afastou. Hoje liberto, sou feliz, vivo cantando, certo da glória, louvando este Deus de amor. Amém. Glória a Deus. Que Deus prossiga falando aos vossos corações e que aquele grande poder supremo que tirou a Jesus da tumba possa estar convosco e que você, meu irmão, minha irmã, seja alcançados por Ele. Né? Somente Ele pode nos ajudar. Né? Graças a Deus. Temos aqui alguns pedidos de oração. Eu quero oferecer oração se você também está doente, enfermo, necessitado, ou você estiver bem, não está sofrendo nada, mas lembre de alguém que está sofrendo e quer orar, intercedendo essa pessoa, já você levanta a sua mão e nós vamos orar. Mas aqui eu tenho uns pedidos de oração, orar para a irmã Marilene, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, né? Por Marília, né? Suspeito de trombose na perna, né? E também Aurélio, né? Aurélio pede para o seu pai Alzheimer. Também tem Lilian, de 1 aninho, está com virose, né? E a irmã Nilza que pede. Então Deus abençoe essas pessoas, né? Um rapaz com câncer também. Aliás, 2 pessoas com câncer, né? Que Deus possa abençoar. Que misericórdia restaurar, irmãos. Esse demônio está afligindo as pessoas, há várias enfermidades malignas aí, todas são mal, né? E vamos orar. Se você lembra de alguém que está doente, enfermo, levante sua mão por você, alguém mais, e ora comigo. Amado Deus, depois de ouvir tanta bondosa, maravilhosa verdades que o Senhor tem para nós nesta hora, nos dá força para prosseguir, com fé em fé, de glória em glória, Senhor. Nesse momento de oração, eu intercedo para na brecha em favor dos teus filhos, tuas filhas, que estão doentes, aflitos, necessitados. Esse pedido de oração, Pai, tudo que foi lido aqui, apresentamos a Ti. Cada pessoa que está com a mão levantada em casa, por si, por alguém que sofre. Ó Deus, conclama a cura e libertação. Que haja cura, que haja libertação. Solução de problemas físicos, morais, espirituais. Senhor, nós repreendemos todo demônio, Pai, que por certo vem para tentar destruir o lar. Ó Deus, destruir igrejas. Está repreendido no nome de Jesus Cristo, Senhor. Para a Tua glória, te peço. Conceda fé a seus filhos para crer em toda a Tua cura, a libertação. O Senhor já conquistou tudo por nós, na cruz do Calvário. No nome santo de Jesus Cristo, depositamos, ó Pai bendito, em Tuas mãos nossas petições e oramos com fé em Ti. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe a todos. Temos alguns irmãos na conexão. Se eu não falar o seu nome, você me perdoe, tá bom? Mas temos aqui Maria de Jesus, Tatiana Norberto, Domingas Santos, Mateus Jesus, Sandra Sueli e também Paula Martins. Deus abençoe suas casas, seus lares, e que Deus possa continuar estendendo as suas mãos sobre cada um. E saiba disso, você está debaixo da melhor mão de proteção.
que é a mão do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, né? Graças a Deus. Então, terça-feira temos culto de oração aqui no tabernáculo. Quarta-feira, Deus permitindo, temos culto aqui de novo no escritório, live no escritório. Quinta-feira temos culto na igreja, nós vamos começar a transmitir uma nova mensagem. Lembrando aos irmãos que sábado próximo, Deus permitindo, estaremos, né? Os irmãos estarão comigo, se Deus permitir, vários irmãos, estaremos aqui na cidade, bem próximo aqui, né? Dá uns 180 quilômetros, mais ou menos, 187 quilômetros. E nós queremos que Deus vai nos abençoar. Amém? Uma cidade, esqueci o nome dela agora, mas está na ponta da língua, mas eu não estou lembrando. E Deus vai tomar conta de tudo. No culto evangelístico há pedidos ali, né, na família, tem várias pessoas ali, e vamos estar reunidos em Penápolis, lembrei, cidade de Penápolis, aqui mesmo em São Paulo, e creio que Deus vai nos abençoar contra a oração dos santos, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, meu muito obrigado. Ore sempre pelos outros, não deixe o mundo te dominar, não deixe a política te dominar, não deixe você ver em TV, em celular, essas coisas dominar você a ponto de afastar você de Jesus. Nunca deixe, tá bom? Corte tudo pela raiz, as coisas que principiam, antes que ela cresça e domine você. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Meu muito obrigado, viu? E até a próxima, Deus assim nos permitir. E nós vamos encerrar com mais uma faixa musical. Graças e até lá, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia, graças. Vendo ao meu lado milhões que perecem, eu estou aqui. Não tem explicação, nada de bom eu fiz para estar aqui. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Senhor, eu só olhava para os meus problemas, mas distante fiquei. Perdi as minhas forças, minha esperança, então fracassei. Como um barco à deriva, sem rumo e sem luz, na escuridão. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender.
mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender. Mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Amém, amém, é verdade. Glória a Deus, obrigado. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo.